Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, neste dia tão feliz, isso mesmo, nesse dia tão feliz. Muito obrigado de estar com a gente aqui. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, feliz Páscoa para o senhor. Feliz Páscoa para você também. Isso. E para os nossos telespectadores. Este é um dia bonito, um dia santo. É o primeiro de todos os domingos. Primeiro de todos os domingos. Primeiro. Cristo ressuscitou, aleluia. Fez novas todas as coisas. É isso mesmo. Dom Odilo, eu queria que o senhor comentasse o evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo de 1 a 9, é uma afirmação, ele devia ressuscitar dos mortos, né? Para a gente, esse dia que a gente celebra, esse grande momento da nossa fé. Sim, o evangelista narrando a primeira aparição de Jesus aos apóstolos, diz que os apóstolos não queriam crer, estavam perplexos, confusos, é que eles ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, Jesus tinha anunciado a sua ressurreição dentre os mortos, mas os apóstolos não compreenderam. E quando Jesus aparece para eles, Jesus ressuscitado, eles não compreenderam. Até que Jesus abriu a mente deles, né, dizendo, recebeu o Espírito Santo, né? Era preciso que ele ressuscitasse dos mortos. Este era preciso significa que a cruz e a morte não eram o objetivo final, mas a manifestação da vida e da plenitude da vida. Então, o plano de Deus em relação à humanidade não é a morte, mas a vida, e isto manifestado através da ressurreição de Jesus. Devia ressuscitar dos mortos, na lógica de Deus, é plano de Deus, é desejo de Deus, e assim mostrou a vitória de Deus como grande promessa também para todos nós, todos aqueles que se unem a Cristo. Mas é interessante, Dom Odilo, que a ressurreição ela foi sendo gradativamente acolhida, né, pelos apóstolos e pelos... Né, porque, essas coisas o senhor lembrava, há uma confusão, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas estava ali, a promessa sendo cumprida, né? Sim, a ressurreição ela só se afirmou mediante as aparições. Sim. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos apóstolos em vários momentos. Primeiro com as santas mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, Jesus aparece, fala com elas e elas entendem, elas aceitam. Jesus está vivo e vão contar aos apóstolos. Eles são incrédulos, não acreditam, mas Jesus aparece a eles também e pouco a pouco eles se dão conta, é verdade, ele ressuscitou, ele está vivo, aquele mesmo que foi crucificado, ele está vivo, e porém está vivo de uma forma nova. Ele é ele mesmo, mas já não é no seu corpo sofrido, sim, é um corpo glorificado. E pouco a pouco eles foram compreendendo a ressurreição de Jesus. E é interessante que é a partir da experiência pessoal de cada um que a ressurreição chega a nós, né? Sim, essa experiência do início da vida da igreja, dos apóstolos, das mulheres que tiveram o encontro com Jesus ressuscitado. E São Paulo diz, numa das suas cartas, que Jesus apareceu em certa ocasião a mais de 500 irmãos reunidos. Nós não temos nenhum testemunho desta aparição no Novo Testamento, mas São Paulo faz uma referência. Significa que muita gente testemunhou a ressurreição. Não é coisa inventada por 2, 3 apóstolos que espalharam uma fake news, né? Espalharam uma narrativa inventada que pegou. Não, muita gente testemunhou. Depois os apóstolos são questionados nos tribunais, são ameaçados de morte. Morrem por causa disso. Morrem condenados à morte, mas eles dizem, podem fazer conosco o que quiser. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos a respeito de Jesus, da sua ressurreição. Então, bonito. Foi um testemunho muito forte de uma experiência de encontro com o Senhor ressuscitado que, de fato, marca a fé pascal.
Muito bonito. Eu queria só que o senhor comentasse, liturgicamente, a gente entra nessa semana da Páscoa, né, hoje domingo, mas nós temos uma celebração da oitava da Páscoa, né? O que significa isso? São 8 dias que a gente celebra a Páscoa. A partir de hoje até o próximo domingo, são 8 dias, né? Sei. Um pouco mais do que uma semana, né? Hoje e o próximo domingo é uma celebração contínua da Páscoa, como se fosse um único grande dia. Então nós o chamamos de oitava da Páscoa. É uma extensão do domingo da Páscoa. E nós continuamos a celebrar com a mesma alegria do domingo da Páscoa. Primeiro domingo da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa são todos dias de ressurreição. Um dia de 8 dias. Um dia de 8 dias, e durante todos esses dias podemos continuar a nos saudar. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E é interessante lembrar, para nós cristãos, temos a consciência de que todo domingo é Páscoa para a gente. Independente de estar na Páscoa ou não, é Páscoa para a gente, né? Todo domingo, sim, em recordação do primeiro domingo. Do primeiro domingo, que foi desse domingo de hoje, né? Desse domingo de hoje. Exatamente. O primeiro domingo é o domingo da ressurreição. Isso. E que era o primeiro dia da semana. Para os judeus, era o dia depois do sábado. Dia depois do sábado. Dia depois do sábado. É o primeiro dia. Era dia de trabalho, né? Mas o primeiro dia depois do sábado, dia da ressurreição de Jesus, ficou consagrado como dia do Senhor ressuscitado no meio de nós, dia de encontro com o Senhor ressuscitado, dia de encontro com a celebração da Eucaristia, da palavra e do encontro fraterno da igreja, reunida em seu nome. E o primeiro dia, ele passa a ter um simbolismo também como o primeiro dia de toda a criação para nós, né? É da nova criação. Da nova criação, né? Da criação redimida. Isso. E por isso mesmo também da nossa participação na nova criação mediante o batismo. Isso, é verdade. A Páscoa é dia de recordar o nosso batismo. Nós renascemos no nosso batismo. E mesmo se fomos batizados em outro dia, mas o batismo sempre se faz em recordação à Páscoa. Na igreja primitiva, os batismos eram feitos na Páscoa. Eram feitos na Páscoa. Na Páscoa, né? Hoje batizamos em qualquer dia do ano, porém é sempre em recordação à Páscoa. A Páscoa. Dá a bênção para a gente celebrar bem essa Páscoa. Olha, hoje é um dia muito bonito, um dia feliz. É importante hoje não faltar à missa, ir à igreja, participar da missa. É claro, as pessoas impedidas, idosas, doentes, que não podem sair, fiquem tranquilas. Assistam à missa pelo rádio, pela televisão e rezem junto com a comunidade que celebra em alguma igreja onde é transmitida. Mas hoje, todos os que podem, vamos à missa, vamos participar da missa, celebrando a alegria do Senhor ressuscitado no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.